Hoje nós vamos começar bem no horário com essa live importantíssima que vai discutir a judicialização da saúde no estado de Mato Grosso em decorrência principalmente da crise que nós estamos vivendo na saúde pública em decorrência da pandemia da Covid-19. Hoje nós teremos a presença do doutor Alexandre de Matos Guedes na qualidade de expositor. O doutor Alexandre Guedes é titular da 7ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa de saúde coletiva de Cuiabá e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania do Ministério Público de Mato Grosso. Tá? Então, nós teremos aqui exatamente o promotor público que é responsável por atuar nas ações em que se pleiteia o fornecimento de leitos de UTI no estado de Mato Grosso em relação a essa pandemia. Nós já tínhamos uma crise, o doutor Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso, que levava a uma excessiva judicialização da saúde coletiva, porque o nosso SUS já não é dos melhores há algum tempo, mas isso tem sido agravado em decorrência da Covid-19. O doutor Alexandre, inclusive, é um dos autores da ação que pleiteou o lockdown em Cuiabá e Várzea Grande. Então, sem maiores delongas, eu já vou passar a palavra ao nosso convidado da noite, o doutor Alexandre Guedes, e na sequência o doutor Carlos Henrique Ghiorzi, advogado, que é membro da nossa Comissão de Processo Civil, da aba Cuiabá, estará tecendo também algumas considerações diante da sua experiência, já que é advogado e é funcionário atuante no Hospital Júlio Miller. Mas primeiro, nós teremos o nosso convidado da noite, doutor Alexandre Guedes. Aguardando, o doutor Alexandre Guedes já está online, só estou aguardando ele ingressar para a gente dar início à exposição da nossa live de hoje. Ajeitando aqui. Boa noite, me ouve? Boa noite, estou ouvindo, só não estou te vendo ainda, Alexandre. Ué, mas eu Doutor liguei. Alexandre. Deixa eu só ver aqui. Não, deixa eu só ver aqui como é que tá esse vídeo aqui. Você entrou com áudio, mas não entrou com vídeo. Ué, estranho. Pega aí, deixa eu só. Não vê ainda o vídeo? Não, eu acho que é melhor você fazer a solicitação de novo. Peraí. Eu vou remover e você faz a solicitação novamente, é melhor. Porque às vezes dá algum probleminha de conexão. Vamos ver se agora vai. Aqui para mim tá dando aguardando o doutor Alexandre Guedes. Ainda.
várias pessoas têm interesse em estar participando, é um tema de interesse de todos. Estamos apenas esperando a conexão do doutor Alexandre. Deu certo? Sim, agora tá ok. Bom, doutor Alexandre, sem maiores delongas, feita a sua apresentação, já vamos passar a palavra para que o senhor possa fazer as suas considerações e nos abrilhantar essa noite com esse importante tema que você domina como ninguém. Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão nos vendo, ouvindo. Pelo menos eu espero que estejam vendo e ouvindo, né? Na verdade, eu agradeço o convite, que é uma oportunidade do Ministério Público mostrar o que ele está efetivamente fazendo. E nós aqui, entre profissionais, podemos até a gente colocar algumas questões jurídicas que realmente estão nos preocupando um pouco nessa questão da pandemia. A gente tem que lembrar que nós, antes profissionais, somos pessoas, mas no direito, né? Quando somos operadores jurídicos, a gente tem sempre que colocar o tempero do conhecimento técnico, mesmo quando a gente tem diferentes posicionamentos pessoais e políticos. Então, em primeiro lugar, está a lei e o direito. Depois vem os entendimentos pessoais. Eu acho que isso também está faltando bastante. Está faltando técnica, está faltando conhecimento da lei, está faltando conhecimento de jurisprudência, e é nesse sentido que a gente queria, então, colocar para vocês. O tema que me foi pedido é a questão da judicialização durante a questão da Covid-19. O que tem acontecido? Na verdade, eu já venho, a minha promotoria de Justiça da Cidadania é especializada em saúde pública. Então, nós temos diversas situações. Há 10 anos, mais ou menos, que a gente vem acompanhando essa questão da judicialização da saúde. O que tem acontecido? A pandemia apenas revelou os nossos problemas. Na verdade, não é que ele revelou, a gente já conhecia, mas ele está batendo na nossa porta. Se você acompanha uma rede social, você está vendo que na nossa timeline de qualquer rede social está aparecendo notícias de pessoas doentes, aparecendo pessoas mortas. Já está difícil você não conhecer alguma pessoa que tem algum familiar que tenha morrido, ou que esteja em UTI, ou em situação grave. E assim, a gente precisa colocar algumas coisas. Primeiro, que existe um direito à saúde. Esse direito está no artigo 196 da Constituição. Isso faz com que a gente tenha uma pandemia diferente daquelas que nós tivemos no passado. Porque a última pandemia que nós tivemos nesse sentido foi a gripe espanhola, né? Que até afetou muito Cuiabá e Mato Grosso. Até o antigo cemitério do Caicai, quem é cuiabano mais antigamente conhece, era justamente o cemitério das pessoas que foram vitimadas pela gripe espanhola em 1918, 1919, então há mais ou menos 100 anos. Né? Essa pandemia também foi extremamente grave. Naquela época já tinha propagandas de médicos e de remédios que não funcionavam, que não eram dedicados, que não resolviam o problema da gripe espanhola. Muitas pessoas morreram, mas o que a gente tem de diferente hoje? A gente tem juridicamente um direito à saúde, que a gente não tinha antes, e naquela época nós não tínhamos o Estado Democrático de Direito. Nós não tínhamos em vigor essa terceira ou quarta geração de direitos fundamentais, que é justamente o direito à educação, o direito à saúde, etc. Então, a princípio, diferente do que a gente tinha em 1918, nós temos um direito à saúde, nós temos um dever de Estado de prover um sistema público de saúde. E não se enganem as pessoas. O que está segurando efetivamente a pandemia é o sistema público de saúde, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas. O sistema privado de Mato Grosso e em muitos outros estados foi o primeiro a entrar em colapso. Você vai em um PA, num hospital privado, em qualquer circunstância, você vai encontrar superlotado. Não apenas por causa da Covid, mas também por causa das outras tantas doenças.
Na verdade, essa superlotação já existia antes da pandemia. Isso a gente via muito claramente, né? Tanto na iniciativa privada como no poder público. O que acontece? Mato Grosso, em termos de direito público, de direito à saúde pública, sempre teve muito pouca oferta em relação à demanda. Então, nós sempre judicializamos leitos de UTI, nós sempre judicializamos medicamentos que estavam em falta nas farmácias municipais estaduais, a gente sempre judicializava este tratamento ou aquele tratamento, aquele exame, e, enfim, nós sempre judicializamos isso. Agora, a coisa está muito pior. O Estado criaram novos leitos de UTI, mas não são suficientes para a demanda. Mais insuficientes ainda para a demanda. Porque lembre-se, outras doenças continuam acontecendo. Continua dengue, continua a gente saqueada, tirada, como vocês queiram denominar, todas as outras doenças continuam acontecendo. Taquicardia, derrame, hipertensivo, tudo que vocês quiserem, e mais a Covid-19. Então, dentro desse aspecto, o que o Ministério Público tem feito é, primeiro, tentando priorizar as ações coletivas, quando elas são necessárias. Ou seja, as famosas ações FIS públicas, as ações de defesa do consumidor do CDC, nós estamos tentando priorizar essas ações coletivas. E as ações coletivas são em que sentido? São no sentido, basicamente, daquelas medidas de restrição aos serviços não essenciais. A gente tem cuidado muito disso. Por quê? Porque não há, e aí talvez a gente já até avance em outra situação, não existe Dá uma verificada no seu áudio que ele está dando retorno, está com ruído. Deixa eu ver aqui. Aumentei um pouco, tá certo? Melhorou. Tá bom? Então tá. O que acontece? Não existe nenhum medicamento que seja cientificamente indicado para atendimento à Covid. Isso não é novo, nem no direito à saúde, nem na saúde pública. Se vocês pensarem bem, a dengue também não tem remédio. Não existe remédio para dengue. O que acontece é que quando a pessoa está desidratada, está com a infecção, e outras circunstâncias, se dá antitérmicos, se dá questões para tratar pessoas, anti-inflamatórios, mas muitas pessoas morrem de dengue. Na dengue, como na Covid, a gente não trata propriamente o vírus, a gente trata os sintomas do vírus e esperamos que esses sintomas não levem o paciente a óbito. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão desesperadas por um determinado tratamento farmacêutico ou farmacológico, e ele não existe. Aí o Ministério Público está se debatendo um pouco nisso. As pessoas têm direito à saúde e assistência farmacêutica, mas e se não existe um remédio para isso? É esse que é o ponto. Há 10 anos, gestores da saúde, judiciário, Ministério Público, advogados vêm discutindo o seguinte: que não devem ser admitidos dentro do sistema público de saúde medicamentos que não tenham aceitação científica, que não tenham evidências científicas, que não estejam estabelecidos em listas e protocolos oficiais. Então, o Supremo Tribunal Federal está decidindo isso. O Superior Tribunal de Justiça, no ano passado, ele fez um incidente de repercussão coletiva, onde ele disse exatamente isso, que o direito à saúde pública não compreende os medicamentos fora do protocolo. Se for fora do protocolo, tem que fazer uma prova que, naquele caso individual, o medicamento serve e que os medicamentos do SUS não servem. Então, nós chegamos nesse consenso. Aí vem a pandemia. E o que está acontecendo? Aquilo que sempre acontece. Se faz uma pressão para que se adotem determinados tratamentos que não têm evidência científica. Isso a gente sempre teve. Né? É médico prescrevendo um medicamento pelo nome comercial que custa 10 vezes mais do que o medicamento normal, só o princípio ativo. Nós sempre tivemos isso. Então, a lei brasileira, as leis brasileiras, a Lei 8080 e uma série de outras leis, a Lei Federal 8080/90 e outras leis, estabeleceram o seguinte: olha,
o SUS só pode indicar para pacientes os medicamentos que estejam nas listas e protocolos. Ok? Aí veio gente, tem que dar esse medicamento, aquele outro medicamento, porque o primo do meu tio, do padrinho, que é prefeito numa outra cidade, resolveu dar aquele medicamento e parece que funciona. Isso não é sanitariamente seguro. O Ministério Público, pelo menos aqui em Mato Grosso, tem dito o seguinte: olha, nós não vamos interferir naquilo que está sendo prescrito, mas o poder público não pode gastar dinheiro e nem colocar as pessoas em risco por conta de medicamentos que em todo mundo não são considerados adequados. Você pega a tal da cloroquina, por exemplo. Cloroquina não é aplicada nos Estados Unidos, não é aplicada por OMS, não é aplicada na Inglaterra, que tem um sistema de saúde muito parecido com o nosso, mas as pessoas aqui, de repente, querem que ele seja aplicado. Eu verifiquei que uma cidade no interior catarinense gastou uns 2 bilhões de reais com esse remédio. Por que acontece? Você tem poucos produtores do remédio aqui no Brasil, aí com esse aumento da demanda, o medicamento passa a valer 10, 20 vezes mais. E isso sem comprovação científica. Eu falei da hidroxicloroquina, mas podia estar falando de qualquer outro desses medicamentos da moda. Nenhum deles é indicado cientificamente. E o SUS e o direito à saúde pública, ele tem que trabalhar nessa perspectiva. O que é seguro para o paciente? Porque a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela tem o problema de causar arritmia cardíaca. Quer dizer, se a pessoa toma um medicamento, mas não tem o suporte de eletro, a atenção básica não tem eletro, você não pode fazer os exames cardíacos imediatamente. Porque é muito fácil tomar um remédio quando você tem atrás de você um serviço de assistência de ponta. Você pode fazer eletro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, quando você tem 10 médicos para te atender, isso é uma coisa. Agora, você dá para aquela pessoa lá da ponta do pé da novela, que é o bairro mais periférico de Cuiabá, medicamentos que podem causar arritmia, sem dar para ele a possibilidade de verificar, porque você não sabe se a pessoa é hipertensa, se ela tem problema congênito, uma série de circunstâncias. Então, por isso que o Ministério Público ele tem atuado no sentido de preservar aquilo que a gente chama de aquelas medidas não farmacológicas, o tal do distanciamento social. A gente precisa também tirar alguns pontos que são os seguintes. O Ministério Público não fala em lockdown. Eu sei que a imprensa fala lockdown isso, lockdown aquilo, o Ministério Público pediu lockdown, o juiz deu liminar lockdown. Nós não pedimos lockdown. Lockdown é um conceito jurídico razoavelmente determinado que, na verdade, ele pede medidas muito mais restritivas do que aquelas que o Ministério Público tem entrado, especialmente aqui em Cuiabá, Mato Grosso. É que nem antigamente cartel de combustíveis. Eu nunca usei tecnicamente o termo cartel para tratar de várias ações de defesa do consumidor, porque cartel tem uma classificação jurídica que não acontecia. Mas muitas vezes as pessoas usam esse termo de uma maneira livre e não pede. Então vamos deixar isso bastante claro. O Ministério Público, então, ele adotou o quê? Que o Estado de Mato Grosso é responsável pelas regiões urbanas. Né? Pelas regiões urbanas. Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Arenápolis, Nortelândia, porque o vírus não respeita o Rio Cuiabá e nem esses outros lugares. Então, o prefeito de Cuiabá não tem condições de cuidar de Várzea Grande e vice-versa. Nós podemos ver, por exemplo, que a Prefeitura de Várzea Grande chegou a abrir os shoppings, ficou com eles abertos vários dias, até que saiu uma liminar para cancelar isso. Então, tinha gente saindo de Cuiabá para ir no shopping em Várzea Grande, enfim, as pessoas circulam. E o Estado de Mato Grosso tem essa obrigação jurídica de fazer essas medidas de restrição. Porque se eu não tenho remédio, se eu não tenho vacina, o que nos sobra são o quê? Aquelas medidas que a gente chama de não farmacológicas. Então, o direito à saúde é fazer cumprir essas medidas de restrição que não foi que o Ministério Público não inventa, estão nos decretos e estudos do governo estadual. Esse é um outro ponto que a gente tem que trabalhar em judicialização da saúde. Eu acho que a gente não pode entrar no mérito da decisão do gestor. A gente tem esse limite. Eu, por exemplo, eu não digo assim,
tem que ficar tantos dias em distanciamento, as medidas de distanciamento são essa e aquela. Não. Quem estabelece isso são as autoridades sanitárias. O que eu faço é, olha, não estão cumprindo aquelas medidas, aí eu entro. É a mesma coisa das questões médicas. Ah, você é contra este ou aquele medicamento? Eu sou contra a favor de nenhum medicamento. O que eu quero é que se cumpra a lei. Segurança sanitária, indicação sanitária e, obviamente, preservação do patrimônio público. Então, tudo isso condiciona o direito à saúde, né? E isso precisa ficar muito claro. Ah, mas o Ministério da Saúde tem um protocolo. Não. O que o Ministério da Saúde estabeleceu lá de medicamentos não é protocolo. É o que eles mesmos chamam de uma nota orientativa. Então, o Ministério da Saúde não assumiu, juridicamente falando, a responsabilidade pela prescrição dos medicamentos do tal kit Covid. Ele orienta. E orientando, ele também não assume, então, a responsabilidade e não assume também o financiamento desses medicamentos. Isso é importante que se diga. Porque se você for pegar, por exemplo, uma azitromicina, que é um antibiótico extremamente comum na saúde pública e privada, mas na saúde pública igualmente, também aumentou 10 vezes o valor. E a União não está repassando isso. O Ministério Público, então, ele está, em termos de judicialização, é isso. Fora que, nas ações individuais, continuamos entrando com ações individuais, para leito de UTI, para uma série de circunstâncias. Ah, mas não tem UTI, está 100% cheio. Sim. Mas eu não posso, como promotor de justiça, desestimular ninguém de procurar justiça para pedir esse, aquele leito de UTI. Claro, as ações judiciais desorganizam a fila administrativa, nós sabemos disso. Mas eu não posso interferir nesse direito da pessoa, no desespero da pessoa, de entrar, ou da família, de entrar com um determinado pedido, seja de medicamento, seja de uma UTI, seja do exame. Não posso fazer isso. Claro, como promotor, ou como juiz, ou como qualquer operador de direito, aí eu faço a minha análise. A pessoa pediu, está no direito dela, mas eu consigo dar isso para ela? Não, sim ou não? Oi, está me ouvindo? Deu uma congelada, deu certo? Então, assim, acho que nós, os profissionais do direito, temos que fazer aquelas escolhas trágicas. A pessoa tem o direito de pedir uma liminar na justiça por um leito de UTI? Tem. Mas o promotor juiz tem que concordar com isso? Necessariamente não. Porque existe uma fila, existem essas limitações. Porque antes da pandemia, o que a gente fazia? A gente pedia para as pessoas serem internadas no leito de UTI privado. Só que nós não temos mais essa opção. Não existem leitos privados, alguns de UTI, para se colocar as pessoas. Então, acho que uma das grandes questões da situação da saúde é a gente encarar, e para nós operadores de direito isso é complicado, nós encararmos os nossos próprios limites. Não é porque você entra com uma ação, você entra com uma liminar que vão haver os meios para que ela seja cumprida, especialmente quando você está falando de produtos escassos. Então, eu até gostaria de ouvir perguntas, vamos ter um debatedor, né, que vai falar. Então, eu não queria me alongar muito, mas eu acho que a judicialização da saúde pelo Ministério Público está tentando ir nesse caminho coletivo, tentar fugir dessas questões individuais, buscando resolver problemas e garantir o direito à saúde e o patrimônio público. Ah, mas por que não entra com uma ação para aumentar os ETI? Isso já foi feito na região de Cáceres. Está se fazendo isso, mas são providências que levam um certo tempo. Não adianta pedir uma liminar para cumprimento em 48 horas, que é o que a pessoa que está na fila precisa. Você precisa de medidas estruturantes. Tanto que eu já estou vendo que a grande luta nossa, da judicialização da saúde, vai ser manter, depois que passarmos essa pandemia, nós vamos passar, depois que passarmos por essa pandemia, manter funcionando os leitos de UTI e de enfermaria que foram abertos agora. Porque eles são a garantia que, depois que passar isso, nós não precisaríamos mais nos preocupar com essas unidades. Nós estamos preocupados também com questões de fake news, de uma série de coisas. A gente sabe que está faltando muita adesão social a essas medidas judiciais, mas nós temos que pedir e nós temos que conseguir. E também acho que faz parte também do nosso papel como operadores do direito também fazer esse convencimento
da população para obter essa adesão social para obter o cumprimento da lei. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não quero me alongar muito, e aí eu queria ouvir também o debatedor e eventuais outras perguntas suas, professor, e de outras pessoas para a gente poder, então, continuar melhor. Bom, então antes de passar para o doutor Carlos, eu quero ver os que estão nos ouvindo para poder fazer perguntas no chat, e eu já posso estar encaminhando para o doutor Alexandre Guedes algumas questões oportunas que só ele pode estar respondendo em relação a essa situação mais precisa, né, da situação de Cuiabá agora. Doutor Alexandre, então a gente poderia dizer que hoje a gente tem, com a judicialização, a concessão de liminares para leitos de UTI, etc., mas nós temos uma fila em cima das liminares, esperando leitos, e nós estamos com uma ocupação de praticamente 100%. Praticamente não, mais de 100%, vamos dizer, 100%. Nós estamos no negativo. Nós temos menos 10%, menos 15%, porque você tem a fila administrativa e tem a fila das liminares. Exato. Então, você tem essas duas filas que você tem que conviver e trabalhar. Fala, né? Porque sempre há os leitos de retaguarda dentro dos hospitais, para os pacientes que já estão internados, se houver necessidade de UTI, né? Sim, na verdade, se você for ver os boletins da Secretaria Estadual, até que leitos de enfermaria comuns para a Covid não estão faltando. Que é aquela tragédia que nós tínhamos em Cuiabá de pessoas no pronto-socorro no chão. A Covid ela não tem isso. Ela é uma doença tão ruim que muitas vezes a boa parte dos pacientes tem que ir para a UTI, e uma vez que ele entra na UTI, geralmente é 10 dias, 15 dias de UTI para a pessoa poder se recuperar. Então, não é também uma coisa rápida. Então, por isso que está havendo essa superlotação. Agora, leitos de enfermaria sem UTI está mais ou menos 55%, ainda tem folga. Os problemas são os leitos especializados e essas questões especializadas. E o município já chegou a apresentar aquele plano de expansão, aumento do número de UTIs que foi requisitado naquela ação, na liminar anterior da ação que foi proposta? O município de Cuiabá diz que vai abrir novas UTIs essa semana. Mas eu só conto com isso quando elas estiverem dentro da regulação. Não adianta dizer, vou abrir. Então, elas precisam ser abertas e elas precisam estar à disposição da população. Porque nós estamos enfrentando uma outra coisa, que o Ministério Público Federal está até lutando com nós também, a nível nacional, porque está faltando medicamentos que deixem as pessoas sedadas na UTI. Está faltando os relaxantes, os sedativos. Está um problema muito sério. Então, a gente então está lutando para que isso aconteça. Porque também falta recursos humanos. O TI não é qualquer médico, você precisa de uma equipe inteira. E Mato Grosso não tem esses recursos humanos. Esse é um dos grandes problemas. A pessoa fala assim, o Ministério Público vai judicializar o hospital de campanha? Olha, desde o início o governo falou que não tem material humano para operar um hospital de campanha. E tem investido, então, nos hospitais permanentes, nos leitos permanentes. Mas a questão é justamente essa. Eu não posso contar com isso. Enquanto não estiverem funcionando, e volto a dizer, no nível de infestação que nós estamos em Mato Grosso, mesmo se abrir 30, 40 leitos de UTI, talvez eles já sejam imediatamente ocupados pelas pessoas que estão na fila. E ainda vai ter gente. Então, as medidas têm que ser aquelas profiláticas mesmo. Distanciamento social, a pessoa ter acesso à medicina básica, à saúde básica, para não deixar complicar muito antes de procurar. Então, é isso que é o nosso desafio. E em relação, houve alguma ação do Ministério Público em relação a essa distribuição dos kits Covid, essa tentativa de tratamento profilático com ivermectina? Bom, como a gente falou, essa orientação, esse kit, não
por enquanto, não existe um protocolo administrativo. A gente fala muito de direito administrativo. Não há um ato administrativo que estabeleça isso como protocolo, né? Tanto que a gente já requisitou do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá quais são os planos e fundamentos para que eles tenham adotado o tal do kit. O tal do kit Covid, cloroquina, ivermectina, uma série de coisas. Porque o SUS é o maior comprador de medicamentos do Brasil, quiçá do mundo. E nessa emergência, qualquer medicamento que seja adotado pelo SUS, ele vai ter um aumento de custo muito grande e vai aumentar a raridade dele. Então, como eu falei, isso tem uma escala de aumento de preços que é imensa. Mas, pelo menos por enquanto, nós não estamos adotando nenhuma medida para distribuir ou para deixar de distribuir. Até porque Mato Grosso está numa situação razoável até bem pouco tempo atrás. Nossa subida foi muito rápida e muito alta. Então, a gente não estava tanto preocupado com essa questão do kit. Agora, com a emergência, com um enorme acúmulo de casos, ele começou a se pensar nisso em termos de Mato Grosso, em Cuiabá e em outras cidades do interior também. Mas volto a dizer, não há protocolo da saúde pública nisso. Aí alguém pode perguntar, mas o médico tem liberdade de prescrever? Tem, mas todo direito tem seu limite. O médico tem, dentro do sistema público de saúde, e mesmo o sistema complementar, que a gente sabe que os planos de saúde, eles também exercem restrições nos medicamentos, nos exames, mas enfim. No SUS, a coisa é vista do ponto de vista coletivo, de segurança sanitária, de economia e de eficiência. Porque a gente não sabe quais são os efeitos desses medicamentos. Alguns medicamentos são mais perigosos do que outros. Mas, por exemplo, com a tal da... Porque cloroquina e hidroxicloroquina não é o mesmo remédio. São dois remédios diferentes. A hidroxicloroquina é um que está na iniciativa privada e que é um que está crescendo cada vez mais. Ele, como eu falei, já tem estudos. Os órgãos americanos, os órgãos ingleses, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que não serve, não é recomendado, não dá para usar. E aqui ainda está essa discussão. Então, em termos de saúde pública, o direito à saúde é direito à segurança da saúde. Ou seja, que a pessoa receba um medicamento que seja adequado. E realmente há problemas também do custo, né? Você vai pagar 10, 15 vezes um custo de um medicamento que pode não funcionar e ser perigoso. É nesse ponto também que a gente tem que trabalhar. Volto a dizer, eu estava lendo um livro alguns dias atrás que falava sobre propaganda de medicamentos no Brasil, e na época da gripe espanhola tinha um monte de gente recomendando uma série de medicamentos, uma série de tratamentos que, na verdade, não funcionavam. Então, a gente tem que trabalhar com isso, com evidências, com ciência e com a segurança sanitária. Doutor Alexandre, tem uma pergunta aqui do doutor Renato Cunha. Se existe alguma ação civil pública em Cáceres em relação à situação dos leitos de UTI por lá? Sim, foi proposta uma ação pela Promotoria de Cáceres, acho que até pelo Ministério Público Federal em Cáceres, justamente para ampliar os leitos de UTI da região oeste. Não apenas Cáceres, mas todos aquele cinturão de municípios do oeste que vai até a fronteira com Rondônia. Uma liminar foi concedida e, a princípio, o Estado diz que está cumprindo com o aumento desses leitos, ou que está tentando cumprir. Mas, assim, a gente, como falei, liminares, apesar de ser uma obrigação de fazer, você precisa dos meios materiais para fazer. Então, está em cumprimento, mas isso não significa que novos leitos serão abertos de hoje para amanhã naquela região. Mas o Ministério Público já propôs as medidas. Aqui tem uma pergunta também da Luciana. Se o Estado poderia requisitar, via Ministério Público, profissionais de outros estados onde já se controlou melhor a pandemia para virem atuar aqui no estado de Mato Grosso? Se há essa possibilidade? Via Ministério Público, eu creio que não. Pelo menos o Ministério Público Estadual. O problema é o seguinte,
Nós somos um sistema único de saúde, que tem 3 níveis: nacional, estadual e municipal. Caberia ao Ministério da Saúde essa administração desses recursos humanos para fazer justamente isso. Só que não há nada no Ministério da Saúde que indique que eles vão fazer isso. Um problema que nós temos é que, como nós não temos uma carreira de SUS, uma carreira pública de SUS, e hoje muitos médicos e profissionais são contratados como PJ ou temporariamente, mesmo dentro do sistema público, eles são contratados por município e por estados. Então, fica difícil fazer essa requisição de pessoas. Essa organização poderia ser feita? Eu acredito que poderia ser feita. Profissionais médicos, mesmo do Exército, da Marinha, poderiam ser deslocados para ajudar nisso. Mas, não, pelo menos até agora, o Ministério da Saúde não tem acenado com isso. E Mato Grosso, como é um estado, vou chamar politicamente periférico, e literalmente periférico, nós estamos com a fronteira com os países, ele é um estado pequeno que não congrega esses recursos humanos. Uma coisa é São Paulo, uma megalópole, que você tem muitas faculdades de todos os ramos da saúde pública, você tem um setor privado complementar muito forte, então você pode fazer a contratação desses profissionais. Aqui nós enfrentamos essa dificuldade. Então, o negócio é evitar contágio, não deixar a pessoa ficar doente. E fazer esse esclarecimento à população, né? Porque, apesar de todos já terem conhecimento de pessoas afetadas, já tenha conhecido alguém, mas parece que ainda existem cidadãos aqui no Mato Grosso que acham que o vírus é fake, que o próprio vírus é fake, e que as pessoas não estão morrendo em decorrência da Covid-19, mas de outras doenças está sendo atestado como se fosse a Covid. Eu ainda escuto isso e até me amedronta por esse grau de insistência, desinformação, não sei nem como chamar. Mas é algo que ainda existe aqui na população cuiabana. Olha, eu não vou chamar a população cuiabana, mas acho que está havendo muita irracionalidade. Quando existe perda da possibilidade de uma educação na ciência, uma educação sanitária, uma educação em saúde pública, a gente vê que está havendo uma baixa adesão social à saúde. Nós tivemos há poucos dias um evento que lotou de pessoas, centenas de pessoas no mesmo lugar, umas com máscara, outras sem máscara, e assim, um funeral, e a pessoa faleceu de Covid, mas assim, centenas de pessoas foram lá para perto. Quer dizer, nós estamos numa situação de muita falta de educação em saúde, uma série de circunstâncias. Eu só quero citar um dado. Mesmo antes da pandemia, a preocupação do Ministério Público era com a adesão à vacinação do sarampo. O sarampo estava começando a querer voltar. Então, assim, o Estado de Mato Grosso estava com uma baixa adesão da vacina de sarampo. É uma vacina gratuita, você pode um posto de saúde público, normal, mas estava tendo uma baixa adesão. Por isso que estava querendo voltar a circular sarampo, que é potencialmente fatal também. E tem vacina, é gratuito, mas estava havendo uma baixa adesão para isso. Então, assim, se houver uma vacina para a Covid, eu vou sugerir que façam a vacina para sarampo junto, para ver se volta essa adesão. Nós estamos com muito problema realmente de adesão à saúde. E isso aí é um problema de educação e de consciência. Não depende de faixa social, tá? São pessoas riquíssimas e pessoas que não são ricas. Nós não podemos dizer que essa ignorância é fruto de algum problema econômico. Não. Tem pessoas que têm altíssimo poder aquisitivo e são altamente ignorantes. E também está faltando empatia. É se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a questão da máscara. É como não fumar, por exemplo. Antigamente se fumava muito em sala de aula. Eu peguei isso, o professor fumava, os alunos fumavam em sala de aula. Mas paramos. Por quê? Porque houve grande adesão social e conscientização de que não se devia fazer isso, se fumar em ambientes fechados. Hoje está banido. O uso da máscara é a mesma coisa. Eu estou fumando, eu estou com a máscara não porque eu posso me contaminar, mas para não, eventualmente, não contaminar o outro. É um gesto de gentileza para com o outro.
se colocar no lugar do outro. E é isso que está faltando. Esse problema, então, é justamente essa falta de empatia que leva a essa pouca adesão social e ao cumprimento dessas normas. Precisamos partir para isso. A Vanessa está perguntando aqui se o Ministério Público está acompanhando a instalação de atendimentos naquele setor de triagem da Arena Pantanal, se isso vai existir ou não vai existir. Olha, o governo anunciou que vai fazer isso. Não seria um hospital de campanha, seria um centro, como diz o próprio, de triagem. O que seria essa triagem? Seria fazer os testes, né? Verificar para ver se a pessoa iria para uma unidade Covid ou não Covid, para separar o joio do trigo. Porque a Covid é uma doença tão maléfica que ela é muito similar a outras. A famosa virose. Tem filho pequeno, sabe o que é a virose. É qualquer coisa que o médico do posto de atendimento diga, está com virose. Quer dizer, está com febre, hidrata e dá antitérmico. Ou se é Covid. Então, a Covid tem muito disso. Ele tem sintomas que pode parecer uma pneumonia, que pode parecer uma dengue, que pode parecer uma virose comum, pode ser H1N1, pode ser influenza. Então, uma das coisas que tem faltado no Brasil é realmente a questão da triagem. O que é triagem? É testagem. É testagem. O sistema de saúde pública, e até por isso que a gente tem que investir em máscara e em isolamento social, em distanciamento social. Porque nós não temos testagem em massa. Aqueles testes rápidos de farmácia são muito imprecisos, pode dar muito positivo ou falso positivo. Vários testes de sangue, eles também são imprecisos, porque só vale se a pessoa estiver com doença naquela hora. Se ela já estiver no finzinho da doença ou já tiver tido, o exame não registra. Então tem que ser um exame específico que não está sendo distribuído. A Prefeitura Municipal de Cuiabá, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, fizeram uma parceria com o Instituto Federal do Mato Grosso, o Campus Bela Vista, antiga escola técnica, lá no Campus Bela Vista, e conseguiram comprar os equipamentos e estão aumentando os laboratórios justamente para fazer esse teste mais completo. Aquele que diz assim, não, você teve Covid antes, você não está com Covid agora. Não, você ainda está com Covid. E trabalhar nisso. Então, vai haver esse tempo de triagem. Eu não sei exatamente como vai funcionar, porque é um problema muito sério. O centro de triagem fica no Verdão. E a pessoa que mora no Pé 90? Ela vai sair de ônibus no Pé 90 para o centro de triagem. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Então, assim, o Ministério Público não é contra o centro de triagem ou a favor, não vai interferir na implementação do centro de triagem. Mas o que ele deseja é que os serviços do centro de triagem sejam disponíveis pela cidade inteira, o que é um desafio. Porque Cuiabá só tem metade da sua população coberta por atenção básica. Isso é um dos problemas que a gente já tinha de antes. Então a gente pode dizer que, na verdade, o grande problema é que a Covid está mostrando aquilo que já era feio, aquilo que já existia, né? Com uma intensidade maior. Sim, vamos dizer que está esfregando nossas caras algo que a gente queria deixar embaixo do tapete. A gente não, outras pessoas. Mas, enfim, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Até porque aqueles que tinham condições de ter plano de saúde, iam para a iniciativa privada, não eram atingidos. E agora eles também estão. Aí o problema potencializou, né? Porque a rede... Na verdade, eles até estavam sendo atingidos, porque na época pré-pandemia, se você fosse num PA de um hospital particular em Cuiabá, você era capaz de ficar tanto tempo esperando lá quanto numa policlínica ou numa UPA. Porque os protocolos de atendimento, na verdade, são os mesmos. Por que essa pessoa e não outra? Porque no protocolo de atendimento ela é mais urgente. Ela é idosa, ela é criança, ela está sangrando, ela desmaiou, ela está com dor. Então, isso é um protocolo. Então, os serviços privados de saúde em Mato Grosso também já estavam bem saturados. Mas a gente também tem que lembrar que, por causa do desemprego em massa e da crise econômica, que mandou todo mundo ser empreendedor sem direitos, o SUS foi levado a muito mais estresse. Também houve o problema do programa Farmácia Popular, que foi extinto,
E só isso, segundo a Secretaria Municipal de Saúde na época, isso fez um aumento de 30% da demanda de alguns medicamentos, que deixaram de ser adquiridos na farmácia popular e tinham que ser recebidos no posto de saúde, só que houve um impacto imediato da demanda. Então, isso se resultou na falta, no desabastecimento. Então, realmente, é uma questão extremamente séria. Isso, hoje, ter dinheiro com um bom plano de saúde não é exatamente uma garantia que você vai ser atendido muito mais rapidamente que no serviço público. Verdade. Bom, gente, só para esclarecer, pelo tempo, nós vamos ter que fazer a live meio que em duas partes, tá? Porque vai cair daqui a pouquinho. Então, eu vou deixar as perguntas ainda para o doutor Alexandre mais um pouco, e aí a gente encerra e retorna com o debatedor, ok? Então, estou avisando para todos para evitar que, tipo assim, não voltem, acabou a live, não é bem isso. É por conta do tempo da live do Instagram, né? Até porque eu preciso desligar o doutor Alexandre para poder conectar o doutor Carlos, e se eu fizer isso exatamente agora, ele vai ter muito pouco tempo para falar, tá? Então, eu vou pedir, se tiver mais alguma pergunta específica no doutor Alexandre, para estar direcionando agora. Para a gente poder estar encerrando aqui com ele e desconectando e voltando na segunda parte da nossa live, porque realmente esse tema tem muitos questionamentos, eu acredito, que todos nós estamos apreensivos com essa situação, né? Bom, então, doutor Alexandre, eu quero já de imediato agradecer por ter aceitado o meu convite. Na hora que eu estava procurando, eu falei, gente, mas quem que eu vou chamar para falar sobre isso? Eu lembrei, meu amigo Alexandre Guedes, nós trabalhamos juntos um tempo atrás. O doutor Alexandre também foi professor universitário. E um tempo atrás eu fui coordenadora do doutor Alexandre e falei assim, olha, eu vou fazer o convite, ver se ele aceita. E prontamente você aceitou o nosso convite. A Comissão de Processo Civil da Associação Brasileira de Advogados de Mato Grosso, ela está iniciando agora, né? Então, no Insta a gente está começando, por isso a gente ainda está poucos seguidores. E a gente resolveu fazer essa série de lives, cada segunda-feira uma live diferente, sobre temas pertinentes, né, a essas mudanças que nós estamos tendo em decorrência da Covid. Então, nós já trabalhamos a questão da mediação, da conciliação, como elas podem estar ajudando hoje. Na semana passada, nós discutimos a questão dos contratos educacionais em decorrência da pandemia. Hoje, essa questão importantíssima da judicialização da saúde. Na semana que vem, nós teremos aqui como convidado, já que todos estão aqui, já fica o convite feito, e para o doutor Alexandre também, nós teremos a doutora Ângela Gimene, juíza da primeira vara de família e sucessões, falando como que tem sido os efeitos também da Covid-19 em relação às ações de família e sucessões, porque, na verdade, essa pandemia ela tem um impacto tão grande que todas as áreas estão sendo afetadas, né? Então, o principal objetivo das lives dessa comissão da ABA é estar tirando dúvidas de advogados, mas também da população em geral, de uma forma mais próxima. Então, por isso a gente está fazendo até no Instagram, a gente podia estar fazendo isso no YouTube e tal, mas assim, há um acesso, as pessoas têm muito hoje a questão do Instagram, né? Então, por isso que nós estamos fazendo por essa rede. Então, doutora Alexandre, eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo você ter aceito o meu convite, tá? Tá aqui conosco essa noite. Sei como que a demanda está muito grande, o trabalho deve estar intenso na sua promotoria, em decorrência exatamente dessa situação, por mais que o trabalho agora está sendo home office, né? Mas a gente tem trabalhado, às vezes, muito mais nesse período. Imagino como que o senhor está dentro dessa situação, mas se disponibilizou a estar aqui numa segunda-feira conversando um pouquinho com a gente. Tá? Então, em nome não apenas da Comissão de Processo Civil,
mas até a nossa diretora da aba, a doutora Ana Lúcia, estava assistindo a live, né, a aba presente. Então, em nome de toda a Associação Brasileira de Advogados aqui de Cuiabá, nós estamos iniciando as nossas atividades. Eu quero agradecer por estar aqui e agradecer a todos que estão aqui também participando dessa live. Peço que divulguem e levem isso que foi colocado aqui para outras pessoas, porque uma das grandes questões é a falta de informação adequada para a população. Então, aqueles que sabem um pouquinho têm a obrigação de reproduzir para evitar essas fake news que nós estamos vendo de tanta incidência nesse momento. Tá? Então, muito obrigada, Alexandre. Tá? Já vamos desconectar para poder voltar na segunda parte, se puder. Eu quero que você esteja presente, é claro, porque aí a gente pode estar fechando ainda com o Dr. Carlos, ok? Não, vou ouvir o Dr. Carlos com muita atenção e estou esperando. Obrigado pelo Então tá, eu vou ter mais gente, mas a gente já retorna. Ok.